Nesse vídeo você vai aprender a como receber dividendos em dólar. Afinal, quem não quer receber aquela renda passiva, né? Para quem ainda não sabe o que é isso, eu vou explicar rapidinho. Renda passiva é aquela que você vai receber uma renda, vai receber um valor, um dinheiro, sem necessariamente ter que trabalhar por ele. Ou seja, é aquele vida de gado, como diria minha avó, né? Deita no sol, come grama e não faz absolutamente nada. Basicamente isso seria a renda passiva e eu vou te ensinar como fazer isso em dólar nesse vídeo. Então fica aqui, curte, já manda para os amigos já, para todo mundo começar a dolarizar a carteira. Vamos iniciar definindo primeiro como que você vai receber esses dividendos, tá? Esses dividendos virão através de empresas que você vai investir através de ações. O que é uma ação? Ação é uma forma de você emprestar dinheiro para a empresa ou comprar uma parte da empresa se tornando sócio e recebendo uma parte desse lucro. Então pensa basicamente o seguinte, era como se eu abrisse uma padaria e você dissesse, eu não sei fazer o pão, mas eu quero investir na padaria. Então você compraria 10% da minha padaria e receberia 10% do lucro. Essa é a logística. Então quando você compra uma ação de uma empresa, você compra uma parte dessa empresa e você recebe uma parte proporcional do lucro que você comprou. Então, comprei 10%, vou receber 10%. Comprei 0,011, vou receber 0,01 do lucro. Isso seria um investimento pensando em renda passiva, pensando em dividendos, tá? E no exterior não é diferente, é a mesma dinâmica do Brasil. Você investe em empresas, você compra ações que vão te gerar lucro. E esse lucro a empresa vai distribuir para você em forma de dividendos ou JCP, que é juros sobre capital próprio. Como então, Victor, que eu busco empresas que pagam sempre, né? Porque assim, como é que eu posso ter certeza que a empresa vai dar lucro nesse trimestre, vai dar lucro no próximo e assim sucessivamente ao longo do tempo? É simples, lá nos Estados Unidos a gente tem uma coisa chamada de empresas aristocratas e empresas kings, que seriam, né, basicamente o seguinte: empresas king são empresas que pagam dividendos consistentes e crescentes há mais de 50 anos. E as aristocratas são empresas que pagam dividendos consistentes e crescentes há mais de 25 anos. Ou seja, eu estou falando de empresas que já fazem 25 anos que estão pagando todos os anos o acionista. E não vai ser na sua vez que ela vai deixar de pagar. Dentre essas empresas você vai ter Coca-Cola, você vai ter ITT, você vai ter a BIV, você vai ter 3M, você vai ter várias empresas dentro desse setor. E eu vou deixar isso de bônus para você, tá? Aqui na descrição desse vídeo vai estar a planilha com todas as empresas aristocratas e kings que a gente tem no mercado americano. Para que você consiga ver, lá vai ter a quantidade de anos que ela paga, que ela já paga dividendos, e a porcentagem que ela paga ao longo dos anos, para que você consiga também sonhar aí com essa tal renda passiva em dólar, né? Sonhar recebendo dólar todos os meses. Dentre algumas empresas que eu gosto muito, foram algumas que eu citei aqui, a Coca-Cola com certeza está no top 1. Já fazem 60 anos que a Coca-Cola paga dividendos consistentes e crescentes. E é uma empresa que, por mais que esteja no setor de varejo, ninguém consegue imaginar a Coca-Cola sumindo do mapa ou quebrando, né? É uma empresa que está mundialmente conhecida, né? Vende para vários e vários países e tem vários outros negócios além da marca propriamente Coca-Cola, né? Como investimentos na Monster e em várias outras empresas. Ou seja, busque empresas grandes. Quer receber dividendo? Não é empresa para crescer, é empresa que já é grande que vai conseguir te pagar. Empresa em crescimento não paga bem. Por quê? Porque ela tem que reinvestir o lucro para poder crescer. Empresa que já cresceu paga bem porque ela não precisa reinvestir o lucro para crescer. É uma relação de jogo muito simples, tá? Então você vai procurar empresas que têm um dado assim, payout acima de 50%. Victor, que desgrama é payout, tá? Payout é a porcentagem do lucro que a empresa vai pagar. Vamos supor aí que a Coca-Cola teve 100 milhões de lucro nos últimos 3 meses. E ela vai dizer lá, nossa, eu vou pagar 50% de payout. Significa que 50 milhões serão pagos em formato de dividendo para mim e para você, acionista da empresa. Se o payout for de 60 milhões. Se o payout for de 70 milhões. O payout é a porcentagem do lucro líquido que a empresa vai distribuir para os acionistas, para os investidores, tá? Que a empresa de dividendos, payouts acima de 50%, porque aí já é um valor mais expressivo, provavelmente a empresa vai pagar mais, tá? Lá a gente tem um detalhe que aqui no Brasil a gente não tem. Lá a gente paga imposto. Então, eu invisto hoje no mercado americano através da corretora Avenue, que inclusive foi uma corretora comprada pelo Banco Itaú há uns 2 anos atrás, se eu não estiver enganado, onde o Banco Itaú comprou a Avenue. Então é uma corretora que foi criada por brasileiros para que você invista diretamente em empresas americanas. Então sim, você manda o dinheiro via Pix para a corretora e você faz o câmbio lá de real para dólar na própria plataforma.
Então você não investe em real, em empresa americana ou através de BDR, que é uma ilusão de estar investindo lá fora, mas você investe diretamente na empresa. Você é como se fosse um investidor americano investindo em empresas americanas, tá? Então tem essa relação ali de preço e você vai receber o valor em dólar mesmo, porém lá a gente tem essa questão de imposto de renda, onde é debitado dos dividendos 30% em imposto, ou seja, a cada $1 pago, 30 centavos de dólar vai para o governo, 70 centavos de dólar vai para você. Antes que você se pergunte, meu Deus, como que eu no Brasil pagar imposto lá, tem que contratar contador e tal? Não precisa. A corretora já faz toda essa negociação para você, o dinheiro já cai limpo na conta e você decide se você quer transferir, reinvestir, o que você quer fazer com a sua renda passiva, tá? Vou dar um exemplo aqui de como você pode receber dividendos todos os meses. Porque como eu falei aqui, as empresas elas têm o hábito de pagar normalmente a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses a empresa paga. Mas existe uma forma de você conseguir receber todos os meses dividendos e conseguir meio que projetar uma possível aposentadoria, né? Ou uma possível independência financeira, que é o que todo mundo tem buscado ultimamente. Vai aparecer na tela aí para você um exemplo de como você poderia fazer isso com 3 empresas, tá? Tendo, por exemplo, na carteira Coca-Cola, Starbucks e McDonald's. São 3 gigantes no mercado, mundialmente conhecidas, que podem te pagar um valor significativo de dividendos. A Coca-Cola paga em janeiro, abril, julho e outubro. A Starbucks paga em fevereiro, maio, agosto e novembro. E o McDonald's paga em março, junho, setembro e dezembro. Ou seja, todos os meses você vai receber dividendo de alguma empresa. Automaticamente, quanto mais valor você tiver investido nelas, mais dividendos vai entrar na sua conta, porém sem estar limpo de imposto de renda. Porque a isenção de imposto só acontece aqui no Brasil. Empresas americanas, infelizmente, a gente paga imposto lá. Porém, você recebe 5 vezes mais, né? Porque se a gente for pensar assim, no longo prazo, pensa que vai estar caindo aí, daqui a alguns anos, na sua conta $500 todos os meses em renda passiva. Quando você for trazer para o real, você vai no mínimo multiplicar isso por 5. Ou seja, aqui seria o equivalente a R$ 2.500. Obviamente que para a gente investir lá, a gente também vai investir mais caro, a gente vai pagar 5 vezes mais caro na empresa, porém a gente também vai receber 5 vezes mais. Ou seja, no longo prazo, pensando lá na frente, vale muito a pena. Afinal, a gente não sabe se o dólar a R$5 está realmente barato ou se está caro. Isso é uma relação que é muito difícil da gente precificar. Tem muita gente dizendo que o dólar vai bater 10, 9, 8 reais. Eu acho difícil, mas tudo pode acontecer, né? Quando o dólar estava a 2, ninguém achava que ia bater 5 e bateu. Então, uma boa forma de você investir lá fora e proteger seu patrimônio, mantendo uma reserva de valor e um poder de compra, é investindo no exterior, investindo especificamente em dólar, tá? Lá a gente tem muito, mas muito setor, né? E como que você vai selecionar essas empresas? Você não deve olhar só para o payout, tá? Você deve olhar para outros fatores, como por exemplo, receita e lucro, notícias recentes da empresa, margem de lucro, quanto maior melhor, e geração de caixa. Se você olhar para essas 4 coisas, você com certeza vai selecionar boas empresas nesse setor. Porque eu já estou falando de empresas que estão há pelo menos entre 20 e 60 anos pagando alguma coisa e crescendo seu lucro ao longo do tempo. Ou seja, já são empresas que já se mostraram com valor independente da crise, né? Porque durante esse processo existiram crises, tanto lá quanto aqui, quanto no mundo inteiro, né? Período pós-guerra, né? Período de, recentemente, a pandemia, a crise do subprime lá em 2008 nos Estados Unidos especificamente. Então, assim, as empresas elas se manteram bem ao longo do tempo. Então selecione essas 4 informações, com certeza você vai conseguir selecionar boas empresas. E por fim, para a gente encerrar, eu vou colocar aí na tela as ações, algum resultado de algumas ações para você conseguir deduzir se elas valem a pena ou não, tá? Aqui você vai ver a Monster, por exemplo, né, no comparativo aí dos anos 2000 a 2022. Se você tivesse investido há 22 anos atrás aí $10 mil, você teria algo equivalente a 47 milhões de reais. Ou seja, no longo prazo, ações valem a pena. Não estou dizendo que necessariamente você vai ter esse tipo de ganho, mas estou falando que esse ganho é possível de acontecer e você pode fazer parte disso. A única questão que você tem que pensar é o quê? Eu tenho que buscar empresas com payout acima de 50% e que eu consiga entender o que é que elas fazem, que geram lucro, geram caixa e tem uma margem de lucro significativa. Margem líquida, né? Se chama no mercado. Para analisar, eu também vou deixar o site aqui embaixo, que é o site do Fundamentei. Lá vai ter todos esses dados que eu falei para você, para facilitar. E também a planilha para que você consiga ver quais são essas empresas aristocratas e quais são as empresas kings, para que você consiga investir e receber dividendos trimestralmente ou mensalmente, se for o caso, tá bom?
No mais é isso. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui no comentário que eu te respondo. Não esquece de curtir, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá? A propósito, se inscreve e clica naquele sininho ali para você receber os vídeos novos. Toda semana vai estar saindo pelo menos 2 vídeos para você aqui no YouTube, para que eu possa te ajudar a investir melhor, a controlar melhor o seu dinheiro e também a ficar por dentro de todas as notícias que vem no mercado. No mais é isso. Te agradeço por ter assistido até aqui e bora gerar fortuna.